A graça e a paz, amados. Estamos aqui gravando esse vídeo, trazendo uma pequena reflexão da palavra do Senhor para hoje, dia 9/4, ao qual estaremos lançando aqui às 20 horas na nossa igreja, no grupo da igreja. Queria dizer aos irmãos que terminei precisando criar um canal no YouTube para melhor poder fazer os vídeos. E já estou mandando algumas mensagens também para a congregação. Se os irmãos quiserem, podem estar vendo também as outras mensagens que eu já assim publiquei. Que nosso Deus nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Vamos ficar atentos ao que Deus tem para nós nessa noite também. Meus irmãos, antes de ler a palavra de Deus, vou passar o texto para você. Eu gostaria de orar por esse momento, orar pela minha vida, pela sua vida, por tudo que estamos passando. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, ao qual tenho a oportunidade, Deus, de vir aqui à presença dos meus irmãos, trazendo a palavra da tua parte. Que o Senhor possa falar, Senhor, a cada coração, Deus, neste momento que estamos vivenciando, Pai, a tua presença, desfrutando, Senhor, de Ti, aonde quer que nós estejamos, Pai. Nos ajuda, nos socorre, Deus. Vem, Senhor, com providência, Senhor, nas nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, um texto muito conhecido nosso. Vou fazer a leitura de dois textos. E no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Outro texto interessante, a palavra de Deus, que nos chama a atenção nesta noite, nesse momento, nós podemos encontrar em Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23, que diz assim, preste atenção: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Meus irmãos, me perdoe também o tempo que para fazer o desenvolvimento dessa mensagem, talvez os 5 minutos não dê, mas eu vou aqui correr. Mas o importante é que a palavra chegue até vocês. Nós vamos meditar nessas duas passagens belíssimas da palavra de Deus, onde nos remete à nossa condição humana. Romanos 3 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, fomos destituídos da presença do Senhor. Então, meus queridos, a primeira coisa que você deve ter no seu coração, eu também, é que nós pecamos, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos fracos, nós precisamos da intercessão do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor agindo na nossa vida, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. A palavra diz a mim, diz a você que todos nós pecamos e fomos destituídos da presença de Deus, e esse pecado aconteceu lá no jardim, lá no início de tudo. Não quero entrar nesse mérito, mas de fato e de verdade todos nós pecamos e fomos destituídos da glória do Senhor. Então, se todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, nós podemos entender assim que eu me sou ou tenho a mesma condição do que o meu irmão. Eu sou e tenho a mesma condição do que uma outra pessoa. Eu não sou melhor do que o meu semelhante, do que o meu próximo. Muito pelo contrário. Eu e você que conhece ao Senhor, nós temos uma responsabilidade ainda maior com a palavra de Deus e com o amor de Deus no meio desse povo tão devastado por tantas e tantas coisas.
Então, meu querido, o que nós precisamos entender, primeira coisa, novamente repetindo, é que nós somos iguais, todos nós pecamos e precisamos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Essa misericórdia se revela lá em João 3,16. Essa misericórdia se revela em Cristo Jesus. A misericórdia é onde o Senhor vem e nos salva através do sacrifício de Cristo. Mas o que eu queria discutir com você nessa noite, você entendendo que você é pecador, que você por si só não consegue se salvar, não importa o que você venha fazer, você precisa, e você já entendendo que você foi destituído da glória de Deus e tua ligação com o Senhor voltou através de Cristo Jesus, que te religa a Deus. Ele veio e pagou o preço por minha e por tua vida. Então, entendendo isso, eu queria discutir algumas coisas com você. Esses dias rolou no Zap, no Facebook, uma publicação, uma divulgação, onde o cidadão que interpretou agora no carnaval, Satanás vencendo Jesus e ali, de certa forma, pequena, miserável, né? Afeta todos nós sentimos com esse tipo de ação. Mas a publicação dizia que esse ator que estava ali interpretando, o diabo ia arrastando Jesus pelo sandódromo, ele vencendo a Jesus. Ele havia morrido e carbonizado. E algo me chama a atenção nessa publicação, é que os comentários, e muitas vezes de irmãos crentes evangélicos, dizendo: com Deus não se brinca. A resposta de Deus, como até nesse momento de coronavírus, dizendo a resposta de Deus para a humanidade, a resposta de Deus para esse povo, a resposta de Deus para a população carioca, a resposta de Deus. E aí estão sofrendo agora. Meus queridos, à luz da palavra de Deus, eu não encontro, e eu queria que você meditasse, se por acaso você já pensou dessa forma, que você pudesse olhar um pouco mais para a cruz e ver que aquela cruz está vazia, e ver que ali houve um sacrifício, e aquele sacrifício foi por todos os pecados da humanidade, e foi por você também, que não tem nada de bonzinho, foi por mim. Ainda quando pecadores, porque todos nós pecamos e fomos afastados de Deus, e o sacrifício de Jesus na cruz veio para todos nós que pecamos. Então, meus queridos, o amor de Deus, ele sobrepõe todas essas coisas. Nós não temos um Deus vingativo, nós não temos um Deus impiedoso, um Deus que por mais que as pessoas façam contra, por mais que as pessoas estejam distantes, por mais que as pessoas não queiram aceitar, as pessoas estão sendo condenadas ao inferno, não por Deus, mas por elas mesmas, porque elas não aceitam o que Deus determinou. Deus não vai mudar o seu projeto. O projeto dele é através de Cristo, é a única ligação, não tem outra. Agora, está na sua mão decidir a sua vida eterna com Deus ou sem Deus. Não é Ele que está te mandando para o inferno. E muito pelo contrário, em você pecar, em você tomar algum tipo de ato e ações, aquelas suas ações refletem consequências nessa vida e você pode vir a pagar por elas. Mas olhar para uma situação dessa, onde nós vemos que aquele ator, saiu uma publicação dizendo que ele morreu, que ele foi carbonizado, e as pessoas, até pessoas do meio evangélico, entender e dizer que com Deus não se brinca, que é a vingança de Deus, que Deus veio e que Deus cumpriu, e enfim, etc, etc. Ao meu entender, meu querido, nós estamos errados, não podemos fazer esse julgamento, porque Deus ama aquele ator do mesmo jeito que Ele te ama. Não é porque você se rendeu a Cristo, porque Ele te ama mais. O amor dele foi quando nós éramos pecadores. Ele nos amava porque nós ainda éramos pecadores, e Ele nos amava. E Ele me amou, e Ele te amou. E porque quando é para com o outro, Deus vem com
com seu peso da sua mão ali e causa uma situação tão triste, tão danosa. O coronavírus estava afetando toda a humanidade. A humanidade estava distante de Deus. Deus está querendo falar, com certeza, Ele aproveita as situações. Mas dizer que é ação de Deus, é permissão de Deus, mas não é ação de Deus. Deus não queria isso para nossas vidas. Nós aqui, por a forma que vivemos, o que fazemos, o que comemos, destruindo a natureza, aí tem gerado as circunstâncias e Deus nem não se intromete. Ele nos deu essa liberdade para viver. Nós temos a opção de viver da forma correta ou não. Eu posso parar de tomar Coca-Cola, posso parar de enxagar com minha saúde, ou não. Eu posso começar a praticar esportes, caminhada. Eu sei o que eu preciso fazer, ou não. E na hora que eu estiver acometido de alguma doença, não posso acusar o Senhor. Ele pode até, por sua misericórdia, me livrar, mas eu não posso acusar o Senhor, porque está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. E nós aqui somos um sopro, passageiros rápidos. Nossa vida aqui é rápida demais. Então, meu querido, essa publicação que você está vendo aí no vídeo, a imagem, vou tentar colocar para vocês. Essa publicação foi um fake, foi mentira. Diz assim o texto que uma publicação compartilhada quase 10 mil vezes nas redes sociais afirma que é o homem que interpretou o demônio na comissão de frente da escola de samba Gaviões da Fiel, no desfile do carnaval de 2019, teria morrido carbonizado como resposta à sua situação na avenida. Contudo, o rapaz não morreu, se encontra bem. Um fake news. Mas se ele tivesse morrido, não teria sido Deus, não teria sido vingança de Deus, porque Deus ama, talvez Deus tenha dado um livramento de morte a esse rapaz. Talvez esse rapaz aí, ao sair do carnaval e agora na sua vida, no seu dia a dia, eu não sei, não conheço, pode ter enchido a cara e andado de moto, dirigido um carro, e Deus tenha dado livramento a ele, porque Deus ama aquela alma do mesmo jeito que me ama e te ama. Então, meus queridos, eu gostaria muito que nós acabássemos com essa história do que aconteceu, é a mão de Deus pesou, meu irmão, não. Deus me ama e Ele te ama, e nós éramos pecadores, e nós pecávamos contra Ele. Então, o amor de Deus está sobre a vida do ímpio. Ele está só esperando o arrependimento dele. Quem faz isso é o diabo. Tá certo, aí tá certo. Porque o inimigo das nossas almas, ele nos influencia, ele age nas nossas vidas. Nós fazemos as coisas erradas, como ao exemplo que estão fazendo, que isso é um absurdo, é uma aberração. Não deveriam respeitar a nossa fé. Deveriam respeitar a nossa fé, mas não respeitam. Infelizmente nós ficamos de braços cruzados, mas isso é outra história. Mas o que eu quero dizer é que Deus ama a eles, Deus o ama. E o diabo não, o diabo faz com que eles pequem, para que eles estejam distantes de Deus cada vez mais. E na primeira oportunidade o diabo quer matar, quer tirar a sua vida, quer levá-lo, porque ele quer ir para ele. Porque todo aquele que morrer sem Cristo Jesus está condenado ao inferno. É uma verdade, precisa ser dita, mas é uma verdade e precisa ser dita com muito amor. E a escolha não é Deus que é o julgador, o carrasco não, a escolha é tua, meu irmão. A escolha é tua, não é Deus. Então, se você não aceita Cristo, o caminho está dito, é certo, a palavra que diz, eu creio nessa palavra. Eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Ela diz que o caminho é o inferno. E você erra, você vive em caminhos tortos, e quem vai fazer com que você morra? A morte física e a morte espiritual é o inimigo, é o diabo. Ele que vai fazer com que nós morramos. Ele é quem vai fazer. Não é Deus. Não é Deus. Às vezes Deus tem dado livramento, porque Ele vai até o último instante para que a sua graça possa se manifestar na vida daquele homem, na vida daquelas pessoas que vivem distante do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, e Ele amou o mundo pecador. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, um sacrifício. O próprio Deus se fez homem, veio à terra e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce em Jesus não perecesse, e tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. Tivesse a vida eterna.
A misericórdia de Deus tem sustentado muito desses que estão escarnecendo, muito desses que não entendem e vivem como querem viver, estão escarnecendo do Senhor. Deus tem sustentado a sua vida. Muitas vezes você que tem escarnecido de Deus, o diabo tem tentado te levar, porque você já está distante da presença do Senhor e ele quer que a condenação eterna seja com ele. E muitas vezes você ainda não reconhecendo, Deus tem te livrado da morte, porque Deus tem um plano, assim como ele teve na minha vida, tem na tua. Então, em nome de Jesus, não perca a oportunidade de aceitá-lo, de se curvar diante dele, de um Deus vivo, sem precisar de ambiente, sem precisar de nenhum tipo de sacrifício, se render diante daquela cruz que se encontra vazia. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento de Páscoa, onde nossa igreja irá viver distante. Meus queridos, nós estamos vivendo uma semana da Páscoa, da morte e ressurreição do Senhor. E devido às adversidades que estamos vivendo, nós vamos passar por esse momento distante dos irmãos. Como nós costumeiramente fazemos o culto da ressurreição no domingo pelas 6 horas da manhã, onde nós nos confraternizamos. Nós não vamos ter esse momento devido a uma situação de calamidade pública, uma situação de saúde. E é justo, porque nós precisamos também ser contribuintes para que esse vírus não seja propagador. Mas, ainda que é distante dos irmãos, nós não vamos passar essa Páscoa distante de Deus, lembrando do sacrifício que foi feito por Jesus. Então, que você possa nesses dias refletir no sacrifício, refletir naquilo que nós discutimos nesse pequeno vídeo, refletir de que Deus, Ele te ama e Ele ama também toda essa humanidade. O amor dele não mudou, porque Deus, Ele é imutável. É um dos atributos dele, a imutabilidade. Ele não muda. Deus não muda. Um dos atributos do Senhor é o amor. Ele não contém, Ele é amor. Uma pessoa que é amor, ela não consegue fazer algo diferente do que amar. Então, meu querido, que nós possamos refletir nesse amor de Deus que se revelou na cruz do Calvário em Cristo Jesus, para me salvar e te salvar, ainda quando nós estávamos destituídos da presença do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos dê dias de livramento, dias de paz, com muita graça, com muita sabedoria, nós possamos, cada um na sua individualidade, viver esse momento diferente da Páscoa, mas não de forma alguma distante do Senhor, porque importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus te abençoe. Se você puder compartilhar esse vídeo, que tem uma mensagem evangelística, compartilhe com aquela pessoa que Deus tocar no teu coração, para que ela possa ouvir algumas verdades que aqui foram trazidas da parte dele. Que Deus nos abençoe. Amém. Uma oração bem rápida para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela palavra que me deste, por cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem, Senhor. Que a tecnologia, Deus, possa ser uma ferramenta, Deus, para alcançar almas perdidas. Que eu possa também, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, pronto a te servir, Deus. E que cada um dos que escutam também possam ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, prontos a propagar teu evangelho. Muito obrigado, Senhor. Continua com a tua presença sobre nós e abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa essa nação. E, de acordo com a tua vontade e no teu tempo, Deus, dá um basta nessa situação que estamos vivendo, porque estamos sentindo falta uns dos outros, da comunhão da igreja, de caminhar juntos, de estar juntos. Pois é em nome de Jesus que eu oro, Senhor, aquele que reina e reinará para todo sempre, toda a eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe, tenham uma boa noite, um bom final de semana, feliz Páscoa.